Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui convidada especialíssima desse Redação Nota 1000. Pra quem não me conhece, meu nome é Débora Ladim, tenho um canal de videoaulas de história e de redação e assim, sou uma presença um tanto quanto frequente aqui no canal do Descomplica e hoje eu invadi essa série de vídeos porque, como vocês sabem, aqui nos vídeos de Redação Nota 1000 a gente analisa temas que podem cair no Enem, a gente analisa redações exemplares de alguns temas que têm a chance de cair lá no final do ano. Haha, pessoal, estou na área. Se a Débora invadiu o Descomplica, eu também vou invadir o vídeo dela. A gente está aqui para fazer uma análise bem completinha da redação que uma aluna enviou para cá pra gente pro Descomplica. E uma observação importante, ela tirou 720, que é uma nota já muito boa, e hoje a gente vai analisar a redação dela e ver como que ela poderia ter chegado no 1000. Agora, antes de tudo, eu preciso te falar uma coisa. Se você ainda não é uma aluna, um aluno Descomplica, vem estudar com a gente, vem. Aqui no Descomplica, os alunos, os assinantes enviam redações para serem corrigidas. Isso mesmo, é sensacional quando você pratica e envia a redação para a plataforma e o Descomplica te devolve com todos os comentários que você precisa receber. Aqui embaixo nesse vídeo tem um link na descrição para você assinar a plataforma e saber como é que tudo funciona, tá? E lembrando que o tema da redação 2018 foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Misericórdia, foi um tema muito complicado, um dos temas mais difíceis, arrisco dizer, da redação do Enem. Então vamos ler aqui essa redação pra gente ver como que ela poderia ter tirado uma nota mais próxima ou, se não, o famigerado 1000. E aí, sempre que você vai fazer uma redação, você recebe, além da frase tema da proposta, você também tem os textos motivadores. Vamos dar uma olhada rapidinho nesses textos? Nessa leitura da coletânea, você percebeu que o Enem sempre te dá isso, né? Não despreza os textos da coletânea, por favor, tá? Eles fazem parte, inclusive, da análise global do tema do Enem. Agora que você já sabe a frase tema e já deu uma olhada nos textos da coletânea, vamos analisar finalmente a redação da nossa aluna. Então vamos começar pela introdução. Ela colocou assim: oriundos de uma sociedade capitalista que zela pela liberdade de escolha, a internet, no mundo globalizado, chega para manter essa questão ainda mais intensa. As informações correm mais facilmente, tendo assim um conhecimento de mundo mais vasto. Todavia, as empresas de mídia e entretenimento têm usado essa ferramenta para fins de interesse exclusivo das mesmas, impactando no estilo de vida e nas decisões de seus clientes e usuários. Pessoalmente, gostei bastante, só que eu achei a introdução um pouco densa, porque assim, é muito inteligente ela já começar a falar, problematizar a sociedade que a gente está envolvido, falar como que realmente, né, o compartilhamento de informações está cada vez mais rápido, é um mundo globalizado onde a informação é muito acessível, a informação é muito abundante, só que eu acho que faltou uma contextualização, porque assim, se vocês pensarem bem, né, a introdução é a porta de entrada para o seu texto. Então, na minha opinião, uma forma que ela poderia ter melhorado um pouquinho a introdução é deixado ela um pouquinho mais didática, né, explica um pouco melhor do que está acontecendo. Uma coisa que poderia ter sido trabalhado melhor é a problematização, porque é uma introdução que já aborda outra área do conhecimento, né? Já faz uma questão de geopolítica aí, mas é bem denso. Então, isso às vezes teria sido melhor na argumentação, mas eu gostei, achei inteligentíssima. Já julgo que é uma pessoa inteligente que escreveu essa redação, até por causa da nota, né? E aí vem o parágrafo de desenvolvimento. O primeiro argumento da aluna disse assim: em primeira instância, é importante destacar que quando conecta-se em alguma plataforma digital, informações pessoais básicas são solicitadas, sendo esta etapa a primeira filtração. Posteriormente, com o histórico de acessos e a reincidência de pesquisas, o perfil do indivíduo vai sendo traçado. Inúmeras empresas de streaming, como Netflix e Spotify, fazem uso desse mecanismo. O objetivo é fazer o cliente se sentir confortável dentro da plataforma, que oferece um vasto repertório, selecionando os conteúdos sutilmente para ele como recomendação. Isto cria a ilusão de plena escolha. Bom, pessoal, nessa hora é muito importante destacar um aspecto do parágrafo de desenvolvimento: a estrutura interna do parágrafo. A gente sempre dá aula, a gente sempre explica o seguinte: todo parágrafo de desenvolvimento precisa ter uma estrutura muito bem clara, definida. Você apresenta logo de cara o que a gente chama de tópico frasal.
Já ouviu falar nisso? É a ideia mais importante que você vai desenvolver, defender nesse parágrafo. Tudo bem? Depois do tópico frasal bem apresentado, você explica, você analisa o que você está discutindo. Sabe o que eu percebi na redação dessa aluna? Que ela até apresenta um tópico frasal, mas a relação entre a primeira parte com a segunda parte do texto, ela ficou um pouco mambembe. Conhece esse termo? Mambembe? Ficou um pouco solta, ficou um pouco sem conexão. E eu senti o ponto mais delicado ainda quando ela saiu dessa fase da explicação para a terceira e última etapa de um parágrafo de desenvolvimento. O fechamento, a conclusão da ideia. Tá, e o que você está querendo defender definitivamente neste parágrafo? Isso é só uma questão de escolha? Beleza, mas a que conclusão você chegou? Então, pessoal, fica aqui um lembrete muito evidente para a hora que você montar um parágrafo de desenvolvimento. Posso ser sincero? Todo parágrafo de desenvolvimento é uma mini redação. Tem início, tem meio e tem fim. O que eu reparei na redação dessa aluna? Ela até apresenta bem as ideias, porém, ela não mostra, ela não delimita muito bem o espaço entre o início, o meio e o fim. Fica ligado, fica ligada nisso, beleza? É notório também que a maneira como são passadas as notícias influenciam as decisões e comportamentos. Ao entrar em determinados sites, algoritmos de filtragem fazem seu trabalho. Havendo um grande acesso a determinado tipo de conteúdo, muito provavelmente matérias relacionadas ao conteúdo específico começarão a aparecer com mais frequência, levando a acreditar na relevância disso no mundo. Porém, muitas vezes isso serve para criar uma bolha social à nossa volta. Gente, primeiramente, muito inteligente, realmente é o que acontece, né? É isso que causou até uma reflexão em mim que eu não tinha tido, né? Muitas vezes, quando aparecem muitas notícias sobre determinado assunto, parece que aquele assunto é muito relevante, quando às vezes pode ser que não seja tão relevante quanto outras coisas, né? É realmente a bolha social, igual ela falou. Muito legal. Só que assim, primeira coisa, já percebi que um dos motivos que diminuiu a nota dela foi coesão textual. Irmã, você come pontos e vírgulas. Vamos tomar cuidado com isso. Mas outra questão também que eu achei interessante é que acabou a argumentação, porque esse é o segundo parágrafo de argumentação. E ela não explicou quais são os problemas que isso causa, né? Ela mostrou pra gente, né, que tem essa mudança de comportamento por causa das notícias, que a gente entra numa bolha, que ela mostrou que as empresas fazem isso pra deixar a gente confortável dentro das plataformas, mas tá, qual que é a problemática disso, sabe? Eu acho que faltou muito isso pesa muito na argumentação. Faltou explicar pro leitor de que forma isso é um problema, né? Falou, os sites aqui estão usando os nossos dados e tal, estão de certa forma manipulando, mas tá, onde se situa o problema disso? Então eu acho que isso deveria ter sido explorado mais. Às vezes até mesmo misturar o primeiro e o segundo parágrafo de argumentação em um só, pra já explicar, não, as empresas fazem isso e também nos metem numa bolha social. As empresas pegam os nossos dados, fazem essa filtragem e aproveitam para passar notícias determinadas a só um ponto de vista que eles veem que a gente gosta, ou só de uma emissora, ou só de um canal que comunica essas coisas. Enfim, acho que poderia ter juntado o primeiro e o segundo parágrafo e feito um grande primeiro parágrafo, digamos assim, porque faltou explicar como que isso impacta negativamente, né? Se a gente parar um tempo pra pensar, realmente, nossa, manipula, o que é negativo, só que ela não explicou exatamente como que isso é um impacto negativo, como que isso é um problema dentro da sociedade. Então, desde o primeiro parágrafo, né, na introdução, tá faltando desenvolver melhor essa problematização em cima do assunto. E, finalmente, no parágrafo de conclusão, nós temos a seguinte proposta de intervenção. A candidata disse assim: portanto, deve-se criar campanhas publicitárias e palestras geridas por órgãos governamentais para alertar aos usuários sobre a existência desses mecanismos de filtragem de conteúdos, para que eles possam se atentar ao conteúdo que consomem, não entrar em bolhas sociais e se alienarem e não comprar a falsa sensação de livre escolhas das grandes corporações. Muito cuidado com um grande equívoco que a candidata cometeu. Ela se empolgou, apertou a primeira marcha do carro e foi direto. Sabe o que ela acabou construindo? Um parágrafo de período único. Sabe o que é período, né? Começa numa letra maiúscula e vai até um ponto final. E ela foi direto. Vale lembrar que a conclusão, ela também tem 3 etapas importantes. Primeiro, a conclusão precisa confirmar, ratificar a tese. Não ficou claro isso. Logo de cara, ela já começa o parágrafo com a famosa expressão pé na porta. Ela já vai com sede ao pote. Qual é a tese que você está confirmando nessa conclusão? Segunda coisa, aí vem sim a proposta de intervenção. Pessoal, a proposta de intervenção precisa apresentar alguns elementos, tá? O que vai ser feito? Quem vai fazer? Como isso vai ser feito?
Qual o objetivo? Para que essa ação está sendo implementada? Não ficou muito nítido isso por parte da candidata. O negócio ficou um pouco desorganizado, ficou um pouco jogado. E para fechar, terceira e última função que uma conclusão tem que ter. Pare e preste atenção nisso. Ouve isso agora com atenção. Você concorda comigo que a examinadora ou examinador vão te dar a nota justamente neste momento em que você acaba o texto? Invista o máximo de esforço nesse final da redação para você justamente aumentar o nível de interesse do corretor, da corretora. Pois é, faltou isso. A redação termina de qualquer jeito. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Não faça isso na redação do Enem. Invista toda a sua energia nessa parte final, para justamente o examinador e a examinadora olharem para a redação e falarem: caramba, essa candidata, esse candidato mandam muito bem. Entendeu? Essa que é a ideia. Se você parar agora para começar a organizar mais a sua redação antes de escrever, eu tenho certeza que o sucesso vai ser muito maior. Posso te dar uma frase e você anota aí com todo carinho e pensa bastante nela? A frase diz assim: não se deve começar uma redação antes de saber como eu pretendo terminá-la. Faz sentido. Redação é um projeto. Redação precisa de planejamento. Redação precisa de organização. Esse vídeo eu tenho certeza que vai te ajudar muito a chegar à redação nota 1000. Conta com o Descomplica nisso, porque a gente está aqui para te ajudar a chegar a essa nota tão desejada. Falou? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido como que poucas coisas fazem a diferença, sabe? Detalhes que poderiam ter aumentado a nota dessa redação e que com certeza vão aumentar ainda mais a nota dessa aluna que eu espero, né, que vai fazer o Enem esse ano de novo. E se você ainda não é aluno do Descomplica, aqui embaixo na descrição nós temos um link para você assinar o Descomplica com um descontão muito maneiro. Não perde essa oportunidade não. E se você curtiu esse vídeo, manda para todo mundo, compartilha com geral, se inscreve aqui no nosso canal e não deixe de ativar as notificações aqui no sininho para você sempre receber os nossos vídeos em primeira mão. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Tomara que você tenha gostado muito desse vídeo. Um beijo e até o próximo Redação Nota 1000. Tchau, tchau! Muito obrigada, Descomplica, pelo convite. Peçam pra eles me convidar mais, que eu adoro vir aqui. E muito obrigada pela paciência pra você que viu o vídeo até aqui. Bons estudos e um beijo!